Oi, gente. Prazer de novo estar com vocês aqui no Receita na Mesa. Cláudio Tomanini, que hoje entrevista uma pessoa que tem um conhecimento desse mercado, de treinamento, de palestra, mais do que qualquer outro profissional que eu já conheci. Eu estou aqui com Edilson Lopes, é o fundador da KLA, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho do que é a KLA. Aliás, quem é o Edilson? Vamos lá. Boa. Tomanini, primeiro, agradeço imensamente, agradeço você que está nos assistindo, você que me convidou, o pessoal da técnica também. Mas vamos lá, quem é o Edilson, né? 58 anos, praticamente vive treinamentos, palestras, workshops, enfim, essa é a minha vida, né? Li muito sobre gestão, mas hoje eu já não tenho mais livro, já não leio tanto, mas leio alguma coisa, né? E eu acho que eu nasci para isso. E a KLA, né, tem 27, 28 anos, faremos agora. Ela praticamente mexeu no mercado de treinamentos, palestras no Brasil, lembrando que a gente já fez eventos na Argentina, no Uruguai, no México e em Portugal. Então essa é a vida da KLA. O que eu costumo dizer, nós somos só vendedores, nós temos lá o nosso circo, entre aspas, contratamos os artistas que são os palestrantes com determinado tema e colocamos eles aí para o show. Então, duas perguntas. Daqui a pouco você me conta como é que você começou com a KLA. Nasceu do quê? Eu estava passando, olhei, falei, vou montar uma empresa chamada KLA. Não, como é que começou isso? Mas antes, quantos palestrantes você já colocou no palco? E a outra coisa, quantas pessoas estavam do outro lado assistindo a esses palestrantes que você colocou no palco? Porque eu sei que você não vai pro palco. Pergunta fantástica. Quantas contratações eu já fiz nesses 27 anos? Não parei para pensar. Nunca. E quantos eu já indiquei? Também não parei. Não, mas eu quero saber quantos que você... você vai ter um evento breve. Quantos palestrantes tem lá? Tem 6, 12, 7? 12. 12. Quantos eventos você faz por ano? Mas se você considerar daquele, multiplica 3 eventos daquele. Então 12 vezes 3 dá quanto? 36. É isso. Se nós considerarmos aí pelo menos 20 anos, sei lá... se você considerar 36, 10 anos, 360, 700 mil contratações. Fora os treinamentos. Fora os treinamentos. Fora treinamentos fechados, convenções. O que acontece? Boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso aí. Mas nós já contratamos... Porque é o seguinte, nós não contratamos em company. Falta CRM lá, hein? Olha lá. De palestrante. De palestrante. Não, de participante nós temos em torno de, acho que 210 mil pessoas que já circularam pelos eventos. É 210 mil? É bom lembrar, Tomanini, a KLA tem a maior coleção de DVDs do mundo, com autores diferentes. São 45 palestrantes gravados ao vivo. Eu tô lá, não. Então o que acontece? Isso aí também não tem como a gente contar. Não tem. É impossível, eu já perdi noção. E deixa eu perguntar, falando disso daí, por que você não tem um canal onde que tem disponível todos esses vídeos que você já fez? Ou com trechos de 5 minutos de cada um deles? Muita gente pede isso. Muita gente pede isso, né? Hoje não nem sei se é HD o que tem lá, né? Mas se você considerar tudo que nós gravamos ao vivo os palestrantes, e não sei o quê, e trecho, é impossível. Meu sonho é ter o canal KLA. E por que não tem? Então, aí é que tá. Eu acho que tem que nascer. Você sempre me disse o seguinte, sonho, todo mundo tem. Você tem que fazer é realizar. Então você tem que colocar. Você me disse isso, hein? É realizar. Realizar é que faz as coisas acontecerem. O sonho não. O sonho todo mundo tem. Mas aqueles que são vencedores é o que realizam. Então vai uma pergunta de novo. Esses vídeos todos, você colocar num canal, você deve com certeza conseguir 1 milhão de seguidores. Né? Porque é uma massa absurda. 1 milhão de seguidores vai te dar dinheiro. Dinheiro. Só com seguidores, com o que você vai buscar. Quando que você vai colocar tudo isso no ar? Eu vou te dar uma resposta não agora. Pronto, só para você ter uma ideia. O professor Gretz, não, na verdade eu tinha um parente lá no interior de São Paulo, ele me ligou, tô assistindo um vídeo aqui da KLA. Eu falei, quem é? A pessoa falou, minha prima, meu primo. Falou assim, é o professor Gretz. Um vídeo que nós gravamos há 22 anos. Nós gravamos em 2005, 21 anos. Então tem muita coisa. Quando? Em 2005? Isso, foi mais ou menos quando você gravou o meu. Exatamente. Então o que acontece? É impossível. Nem imagino ver. É impossível a gente. É impossível a gente pegar esse acervo. Este ano você consegue pelo menos 1/3
colocar disponível num canal. Tô, Manini, aquela história. Eu sou um cara muito disciplinado, você me conhece há muitos anos. Sim, claro. E por isso que eu tô te enchendo o saco aqui. Agora, porque, poxa, né? Por que a KLA não tem um podcast? Por quê? Então, o programa tá aqui. É o canal KLA. Tem um público absurdo. Porque nós Mas contato conte com palestrantes. Conte com Receita na Mesa, Aí, onde que eu só vou fazer o seguinte, eu vou sentar do seu lado e vamos tocar isso daí. Quem é que você gostaria, se fosse trazer pro Receita na Mesa da KLA? Palestrantes. Quem você gostaria? Os 4 que você gostaria? Boa, vou te falar. Agora eu não fujo não, porque eu tenho, por exemplo, 4 palestrantes KLA que já tiveram em palco KLA, o que for. Num podcast. Num podcast. 4 palestrantes que já passaram. Eu vou te falar assim. Alfredo Rocha. Não é famoso, mas é um cara... Não, eu adoro ele. Adoro. Fantástico. Adoro. Fantástico. Eu acho que é o cara que mais palestras já fez, que eu já conheci na vida. José Luiz Tejon, que é seu amigo. Não, querido Tejão. Eu acho que uma história acima da média, entendeu? Eu ficaria aí, vamos falar numa mulher, mesmo, né? Leila Navarro, eu acho que tem um peso, porque queira ou não, a Leila vive do negócio. Ela não é uma executiva, uma empresária, não, ela vive. A história dela é muito legal. É fantástica, entendeu? E eu acredito que aí, por último aí, eu colocaria um cara que ele é muito vencedor nesse negócio, que é o Eduardo Teva. Claro, Teva. Era empresário, falou, não, Sim. mudou toda a vida dele. Não mudou a vida dele com 25 anos, não. Né? Ele já estava, né, bem maduro, e eu me lembro que uma vez eu encontrei ele aqui, ele falou, não, eu estou mudando minha vida, eu quero ser palestrante, e ele criou o Vendedor Diamante. Eu acho que está muito bem servido. Falou 4. Mais algum? Manini, se nós pensarmos aí, né, se nós pensarmos aí um efeito mágico no palco, né, um efeito... E ela não está conosco mais. Tá? A Dulce Magalhães. Cara, você viu o que eu falei? Falei. Eu falei até baixinho aqui, mas eu acho que pegou. Pegou. A Dulce. E não estava ensaiado isso. Não. Cara, me arrepia. Aí ela deu uma palestra. 2 pessoas que, me perdoa, uma não posso falar porque era amigo de 40 anos, que assim, me arrepia falar, que é o Bob Floriano. Sim. Tá? Meu irmão querido. Meu irmão querido. Nem consegui fazer a despedida dele, fiquei na porta, fiz uma oração e fui embora. Falei, não vou vê-lo assim. Não, eu despedi no meu coração e vamos lá. E a Dulce? Sim, fantástico. E a Dulce, que também sempre foi, sabe como é que ela falava? Claudinho, ela pegava assim em mim, Claudinho. Nota 10. Não, nota muito 10. Querida. Muito querida. O evento que nós fizemos no Centro de Convenções Rebouças, o auditório se rendeu. Posso contar o que ela falou uma vez pra mim? Eu falei, nossa, me dá um treco quando eu vejo tanta gente aqui. Ela falou, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica, mas não é uma dica milionária, não. Faz com o coração. Você conhece do assunto? Conheço. Eu falei, então faz com o coração. Se você fizer com o coração, não querer pegar aplauso de plateia ou querer ser macaco de plateia, você vai bem. Faz com o coração. Faz aquele Claudinho que eu conheço. Aquele Claudinho que eu conheço, que dá risada, que é legal. Faz com esse aparecer. É com o coração. Nota 10. Dulce. 10. E aí vai. Aí o Brasil é muito forte. Muito. Muito forte. Vamos pro negócio. Não que seja triste, não. Lembrar de quem a gente adora, ama, não tem tristeza nisso. Tá? Até porque eles acabam ficando junto com a gente. Estão conosco, na consciência, sim. Isso, na nossa consciência, tudo. Mas vamos falar, quem você traria? Falou, infelizmente... É que não, mas não. Eu falei junto com você. Existe sim, existe toda se você pensar, tem um cara que eu gosto muito, o Daniel Godry, por exemplo, né? Assim como, por exemplo, temos aí, se nós falarmos aí, não digo velha guarda ou nova guarda, o que for, o Marcelo Ortega também é um lutador. Sim. O Marcelo Ortega tem um cheque meu de R$3.000 de 22 anos, né? Eu falei, aguarda o cheque, se for bom, se a sua palestra for boa, você cobra, se não for, você não cobra, entendeu? Então, eu acho que tem os momentos de cada um, ou o momento do negócio em si. Eu acho que o Marcelo Ortega tá aí. Que legal, mas vamos fazer o seguinte, vamos este ano, eu vou ceder o meu espaço do Receita na Mesa para ser só o breakthrough, a abertura para isso. Eu tenho contato com todos eles, sim. Posso convidá-los para vir para cá, tenho certeza que de coração viriam,
Mas não, eu quero dividir isso. Você me permite dividir isso contigo? Pode, pô, claro, pô. Este ano você faz esse convite? Façamos, vamos marcar. E vamos fazer isso Vamos juntos? fazer, sim. Vai ser muito diferente. Vai ser muito bom, muito bom. Olha aqui, gente. Edilson tá garantindo para mim que este ano, esses 5, 6 ou talvez 7, ainda teremos aqui fazendo o Receita na Mesa com EKLA, Receita na Mesa, EKLA, este bate-papo de 1 hora com cada um deles. Apesar que eu adoraria fazer com 2, 3 juntos, mas porque dá uma briga, mas tem que fazer a coisa estruturada, não dá para isso daí. Estamos falando de palestra. Vamos lá. E aí, você lembra os 3 primeiros que você convidou? Sim. Quanto tempo você tem? 27. 27 anos. Quem foram? Primeiro palestrante que nós tivemos, Alfredo Rocha, num evento sozinho. Depois foram Joemir Betting, que já não está mais conosco. Professor Marins e professor Gretz. Legal. Quero contar uma coisa para você. Você não tem nem ideia por que eu faço palestra, né? Eu era executivo de empresa. Fiz toda a minha carreira, né? Fui vendedor, supervisor, gerente, diretor de marketing e vendas. E uma das empresas, que foi a penúltima empresa, era o Grupo Rodobens. E no Grupo Rodobens, quem era o consultor? Professor Maris, que tinha um canal. E um dia eu precisei fazer a apresentação de um produto lá, da Verdados, que era de tecnologia da IBM e etc. E quando ele acabei, ele falou, ô menino, você tem que fazer palestra, você é muito bom de palco. Eu falei, professor, nem dá para fazer isso aqui. Claro que dá, você tem que fazer palestra. Ok, passa um tempo, eu estou num evento apresentando para a Rodobens, e aí eu chamo o Marins, fiz uma introdução, uma pequena palestra sobre o grupo, que era patrocinador. Aí ele subiu no palco. Gente, esse cara tinha que ser palestrante. Bom, legal, vou voltar no tempo. Eu era vendedor na ADP, década de 80. A ADP contrata o Marins como palestrante. O meu diretor, que está no meu livro isso, aqui, chamado Marcelo, o Marcelo Escorel, ele disse o seguinte, ele falou, Cláudio, você se lembra por que você começou a ser palestrante? Eu falei, não. Aí ele falou, eu estava sentado do teu lado e você falou para mim o seguinte, um dia eu vou fazer o que o Marins está fazendo. E eu nunca lembrei. E aí fui estimulado pelo Marins, que foi meu padrinho espiritual disso. E ele é sensacional. E aí, hoje, em cima disso daí. E ele é sensacional. Então, o Marins foi o outro que você... Gretz e Joemir Betting. Legal. Teve algum momento da KLA onde que você falou assim, não, eu vou parar de fazer isso aqui, não dá certo, não tá legal, não consegui público, ou olha como que as palestras foram ruins, alguma coisa do gênero assim? Então, Manini, é uma pergunta maravilhosa, porque em 28º agora, ano em novembro, o que acontece? Todo mundo na vida tem seus trancos e barrancos, assim, isso é normal. Certo. É claro que tem hora, até minha esposa fala, meu amigo, você já deu o que tinha que dar, teus filhos já criaram, vai embora, vai inventar alguma coisa, entendeu? Mas é óbvio que tem momentos que... Agora, uma coisa eu aprendi, né? Quando você tá de posse daquilo que você vive e respira, ninguém te derruba. Não tem como. Eu sei. Porque sabe aquela história que você tira tudo do cara, dali um ano o cara tá bem de novo? Porque o cara tá de posse daquilo, como diz lá, os hindus dizem, o avatar, que algo tá encarnado nele. Então, quando o cara tá encarnado, do processo, o que for, pode ser verdureiro, pode ser industrial, pode ser o que quiser, respeitando todas as profissões. Quando o cara tá encarnado, ele tem uns momentos, mas ali na frente ele vai de novo. Ele tá encarnado, ele tá possuído. Então eu acredito nisso. Eu tô possuído desse negócio, óbvio, né? Estamos falando de negócio. Que muito legal, muito legal. Você sabe que eu converso com muitos palestrantes. Sim, é a tua vida. Por isso que o papo vai render. Sim. O papo é bom aqui. E muitos deles, mas uma quantidade muito grande, e muitas vezes eu também comungo dessa opinião, algumas vezes sim, outras não, vai depender da situação, diz o seguinte, nós somos reféns de bancos de palestrantes, que não fazem muita coisa. Muitas vezes o cliente liga lá, pede o nosso nome, eles indicam e dizem que foram aquilo lá.
Eu também não quero fazer muita coisa. Não, KLA. Mas KLA é palco, mas não é o perfil de público. É uma promotora de eventos, a KLA. Isto. E o Edilson não é fácil, não. Não é fácil porque ele coloca alguns caras lá que ele gosta mais como estrela e a gente fica um pouquinho de escanteio. O que você diz disso? Você acha é verdade as agências ou não? O Edilson da KLA é assim ou não? Não, é assim. Então vamos lá. Quando é óbvio, né? Nós não somos agência, nós montamos o circo, temos que pagar o circo e temos que vender, senão já não paga a conta. E a conta não fecha. O que acontece, Tomanini? Por que muito palestrante às vezes fala, pô, Edilson, é assim, pô, vamos lá. O que a pessoa precisa entender? E esse papo renderia aqui 1 milhão de horas. Presta no Rock in Rio. Pô, tem que ter ali 4 ou 5 que vão chamar o público. Sim, tem que ter. Claro. Senão a conta não vai fechar. Não fecha. Aí um dia o cara falou pra mim, não, Edilson, e o palco não sei o quê, que vem o cara... Falei, meu amigo, vamos lá, isso é uma outra coisa. Agora tem que ter ali os 5, 6 puxadores de inscrições ou de ingressos. Precisa ter, senão você não vai vender. E é claro que depois a gente coloca ali 3, 4 ou 5 ali, que tudo bem, mas pelo menos são fortes. Você fez uma referência muito legal, né? Porque um show tem isso, tem aquele que abre para preparar o público pro principal. Agora, quantos desses, e você tem nome disto, quantos desses que estavam lá para preparar pro que era o principal, que se tornou um principal fantástico? O Marcelo Ortega é um. Entendeu? O Thiago Concer é outro. Que hoje viraram estrelas, é claro, cada um dentro do seu segmento e ramo, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais disso. Mas os dois falam de vendas. Dois, mas quando a gente fala de show, o assunto é muito sério. Por que tem promotor de eventos que não consegue fechar a conta? Por quê? Porque ele faz o evento para ele. Então, todas as vezes, Tomanini, que eu estou em reunião de promotores de eventos, e o cara está com dificuldade em vender o evento, eu olho, óbvio, eu estou falando de um evento empresarial, evento aberto. Eu abro e falo, meu amigo, você fez esse evento para você. Edilson, que traduziu, eu vou traduzir. O cara fala assim, pô, Edilson, eu gostei do fulano, vou levar o fulano para dar palestra lá no meu evento, lá em Salvador. Meu amigo, você está fazendo um evento para você. E aí não fecha a conta, você tem que fazer o evento para o público. Para quem você quer atrair. Eu chamo isso de avatar. Se o avatar não conectar, ou a noiva, eu chamo de noiva também, se tiver uma noiva que... A noiva, todo mundo tem que ver a noiva e quer casar a noiva. Então, quer casar com ela. Eu considero um evento, se você é do mercado, presta atenção. Não faça um evento para você, não, porque você vai perder dinheiro. Que legal, que legal. Olha, é tanta pergunta, mas eu quero... eu fiz pode ir. Que agora pode. Eu ia falar assim, Edilson, você vê o palco, contratante e público o ano inteiro, né? Você viu o palco, contratante e público o ano inteiro. É minha vida. Sem dúvida. Hoje, o que ainda vende de verdade? Conteúdo que transforma ou performance que empolga por 1 hora e morre no estacionamento? Meu amigo, eu acho que é o ponto alto da nossa conversa. Preste atenção. Se aparecer um profeta novo, o povo segue. Eu vou traduzir isso. Mas isso é muito importante e na qualidade de promotor. Tá. Preste atenção. Um mestre atrai as pessoas pela mente e não pelo conteúdo. Wilson, mas aqui eu sou empresário, eu preciso de um consultor, tranquilo, um mentor para os meus executivos, uma consultoria, eu vou reinventar. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala de palestra, quando a gente fala de pessoas, o que acontece? Você tem que atrair pela mente. O que é atrair pela mente? Aí é uma coisa, né? Eu peço desculpa a quem está assistindo. As pessoas... Você nunca viu um rebanho de leões, concorda? Sim, exatamente. Tá. Mas rebanho de ovelhas você vê sempre. Então as pessoas seguem as pessoas. As pessoas se apegam às pessoas. Agora, não, Edilson, mas meu assunto é muito alto nível de... Pensa numa pirâmide. Meu alto nível de consciência. Tranquilo, só que somente 10 pessoas vão querer estar com você. Eu tô aqui embaixo na pirâmide. Aí o povão. Aí sim, então você vai falar, pô, Edilson, como é que você me explica... Um exemplo, não você, por onde eu vou, né? Como é que você me explica o cara tem 10 milhões de seguidores, não sei o quê, vende uma... Querido, aí ele foi dado essa missão.
Você não acha que isso é espiritualidade em excesso numa coisa que cara, não é? Meu amigo, aí é que tá o segredo. Porque o que acontece? Não, Edilson, eu quero estar nesse ramo. A gente precisa chegar nesse nível de conversa. Edilson, eu quero estar nesse ramo. Do que você fala? Eu falo de uma liderança 4.5, 5.9, uma liderança do século 51. Sabe quem vai te seguir? A minha filha e meu genro, que gosta disso. Um exemplo. Aí, Edilson, eu quero ter milhões de seguidores. Meu amigo, você vai ter que falar para a base da pirâmide. E se você quer atrair a base da pirâmide, você vai ter que falar de coisas que a base quer ouvir e quer. Porque não há rebanho de leões. Ok, mas vamos pensar o seguinte. Grande parte das pessoas que estão lá no teu evento foram pagos pela empresa. As empresas, quando mandam, elas querem estimular ou gerar uma transformação nessas pessoas, para que elas sejam mais produtivas dentro da empresa dela. Os empresários dizem que hoje os empregados estão tendo dificuldade de contratar porque estão com problema cognitivo, que as pessoas estão muito embaixo, que essa coisa de seguidores em excesso sem conteúdo não leva à prosperidade nem dele e nem de uma organização. Tenho visto, por outro lado, esses masterclass disto e daquilo, onde que as pessoas vão buscar o sucesso, a fortuna, porque o cara recebeu ele lá sentado no Porsche, com um relógio, que graças a Deus você nunca fez isso na tua vida, tá? Na tua vida. Recebe o cara de Porsche com um relógio de 300 mil reais, falando, se você quer ser rico, quer ser rico! Quer ser rico! Então, entra aqui, que em 2 dias eu vou te transformar. E aí, o que ele faz? Congela o córtex pré-frontal dessas pessoas, que tem técnica de manipulação para isso, coloca a música alta, grita, nós vamos! Dança do Haka, que é da Austrália. Coisa da Austrália, e coloca ali, e as pessoas ficam com quase sem tempo de comer, ficam com pouco tempo para dormir, e elas saem de lá dizendo que foram transformadas e logo em seguida não muda absolutamente nada. Este cara enriquece e os outros empobrecem. Você acha isso legal? Então, não. A briga é, primeiro, você, né, vamos lá, você é um cara desse negócio, assim como eu sou, vamos lá. O que acontece é o seguinte, claro que existe esse público que eu chamo CPF. Tá? O Tony Robbins, ele não vende para a empresa, ele vende para o CPF, que pode um executivo, um presidente, assim como pode um vendedor, ele vende. É claro, o mercado da KLA é mais para empresas, conforme você citou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe o profeta, existe o disseminador de informações. Não vou chegar muito nesse nível do Haka e da Mercedes, não. Tô mais no sentido mais KLA, vamos lá. Existe o disseminador de informações e o profeta. Você vai falar, pô, Deus, traduz isso para nós, que é onde a ficha cai. O que é o profeta? Curandeiro, alquimista. É o cara que viveu aquilo. Estamos juntos? Ok. Tá? Curandeiro, alquimista, profeta, cabalista, o nome que você quiser. Ele viveu, ele fabrica mesa, ele chega aqui e fala dessa mesa. Existe o disseminador de informações, que é o cara que coleta as informações e vai para o palco. O mundo precisa dos dois. Edilson, eu vou montar uma padaria. Tá bom. Vamos falar com o seu João, que é um padeiro, tem uma padaria bem sucedida. Ele é um profeta, ele é um alquimista. Ele vai falar, ó, o forno tá. Existe o cara que pesquisou as 100 maiores padarias do mundo. Entrevistou os 100 maiores. Esse é um disseminador de informações. O mundo precisa dos dois. Sim, mas eu vejo que no mundo tem Esquece muitos o cara do que CPF. são os dois. Então, vamos lá, é uma briga boa. Agora, muitos palestrantes chegam para mim, pô, Edilson, o cara nunca treinou, nunca teve uma equipe de vendas e dá treinamento de gerente de vendas. Formação de líder de vendas. Meu amigo, o mundo precisa dele. Porque o disseminador de informações, meu amigo, um dia eu vi uma frase do monge budista, o Thich Nhat Hanh, fantástico, era sobre esse assunto. Óbvio, na vibe dele. Ele falou, meu amigo, quer dizer que se você passar no meio do mato e tiver um pacote de $1 milhão, você não vai pegar? Ou numa lata de lixo? É $1 milhão que está dentro de uma lata de lixo. É claro. Não entendi. Tá. O que acontece? O mundo precisa do disseminador de informações. Assim como o mundo precisa do cabalista, do profeta. E quando você acha quem estudou e quem tem isso na prática? Eu vou dar um exemplo que eu dei num podcast, e que aliás é um corte que tem.
dizendo o seguinte, eu falei que não gosto de futebol, mas eu faço muita analogia do futebol. E tem desse time verde de São Paulo, como é que chama? Não, deve. Cara, eu tive que sacanear com ele, porque ele é corintiano. Que ele é corintiano, ele se recusa a falar o nome do Palmeiras, né? Mas eu não gosto de time, então eu fico isento. Na Barra Funda ali. Aonde eu vejo que os melhores técnicos foram jogadores. Não excelentes, mas foram jogadores. Futebol. Conhecem ali a base, a importância do treino, porque treinaram, a importância das regras, porque receberam essas regras. E depois se tornam, com conhecimento técnico, vão se aperfeiçoando tal, em técnicos maravilhosos. E eu sempre acreditei numa coisa, que eu aprendi isto escutando uma pequena frase, depois tomei ela emprestada e nunca mais devolvi, do Carlos Alberto Júlio, que ele falava sempre o seguinte: o importante na carreira de um profissional, quando ele vai fazer palestra, é teoria na prática e prática na teoria. E ele tem que falar o seguinte: eu passei a prática, aprendi a teoria, criei a prática, desenvolvi em cima de mais teoria. E isso não para nunca mais. Mas o que a gente tem visto é alguns com prática, outros que só leram, mas nunca praticaram. Tem o disseminador de informações, Tomanisto. Então você acha que tem que ter? Não, tem que ter, o mundo precisa. Presta atenção, esquece aquele povo que vende para pessoa física e vamos lá no... Né? Esquece aquilo, tô falando do mundo mais empresarial. Existe sim o pesquisador, um exemplo, da Disney, que vai lá na empresa e vai falar da Disney, o que for. Existe sim o cara que viveu aquilo. Por quê? Porque o disseminador de informações, na verdade, ele coleta as informações, ele tem um bom desempenho de palco, ele sabe da aula, né? Alguns utilizam ilusionista. Não é, o cara trabalhou, ele pesquisou e tal. E ele sabe passar a mensagem, tá? E existe o Jesus e o Buda que não precisaria nem usar o slide. Um exemplo, tá? O mestre, o guru, o xamã, o curandeiro, entendeu? E se você observar, Jim Collins, como é que chama o livro que ele escreveu? Jim Collins, Empresas Feitas para Durar. Exatamente. E para Vencer. Exatamente. São dois. Um que ele fez com Jim Porras. Tá. Porras que fala, e o outro que é o dele. A informação que eu vou dar agora, talvez eu não tenha ela, né? Mas em torno de 50 a 60 mil dólares para você passar uma tarde com ele. Eu te pergunto, que empresa que ele teve? Ele foi professor. Foi consultor de grandes empresas. Ele passou por... Então, mas que algum dia ele foi empresário? Ele montou a empresa dele. Ele é um disseminador de... Não. Sim, mas é de de empresa que tem duas secretárias? Disseminador de conhecimento. Alguma vez ele enfrentou uma greve de funcionário? Philip Kotler, idem. Ok, Philip Kotler, idem. Tamo junto? Você não precisa concordar comigo, mas você precisa só entender. E quando você... Ele é um disseminador, o que? De informação? O Philip Kotler é um... E quando você tem os dois? Tem um livro que foi sucesso, Lia Coca. Ele falou... Sim, foi da prática. Sim, ué. E a prática foi um grande sucesso. Nós temos um amigo... Então, esse é um cabalista. O Tejon, que ele sabe a prática, mas tem a teoria. É doutor. Então, mas esse transcendeu. Lia Coca transcendeu. Ele não é nem um disseminador e nem o cara da prática. Pô, é claro, ele salvou a Chrysler. Maravilha, Deus abençoe. Aí transcendeu. E o Tejon? O Tejon também, pô, comandou a maior escola de vendas do Brasil, a maior organização de vendas do Brasil, e é também um professor, dá aula na SPM, tem todo... O que acontece? Sim, na França, transcendeu. Canadá. Transcendeu. Agora o mundo precisa do Philip Kotler, do Alvin Toffler. Tem aquele de venda, de marketing lá, não lembro mais. O que acontece? O mundo, eles são disseminadores de informações. O Tom Peters, lembra? Lembro, claro. Empresas malucas feitas não sei o quê. Sei. Era contador. Sim, e o Tom Peters era contador. Malucão para fazer as coisas, quebrava paradigma absurdo. Entendeu? A HSM trouxe ele muitos anos. Então, a hora que a gente começa a analisar isso, o mundo precisa, sim, do disseminador de informações. A estratégia do Oceano Azul lá, o chinesinho e a outra moça. Você me deu um desafio. Aliás, eu queria que ele contasse isso, porque ele me pegou de calça curta um dia. Você lembra dessa história? Você tem uma memória excelente. Porque você que me pediu para fazer uma palestra. Sim, eu não quero nenhuma que você tem. Você lembra? Porque você tem, agora falando, você tem não digo dom, porque dom é um negócio que, né, isso aqui é um copo d'água, agora dom ninguém consegue, né? É que nem aquela história de missão, visão, eu não acredito em nada daquilo. O que acontece? Você tem a capacidade, né, de extrair o suprassumo
daquilo. Então, quando eu falei, ó, poxa, pega a estratégia do Oceano Azul e extrai, você consegue, porque eu só dou o desafio para quem eu acho que eu consigo. Para quem consegue. Senão, não vou dar o desafio. Então, você tem esse dom de extrair e transformar numa... E você lembra que palestra foi? Foi do Cirque du Soleil depois, não foi? Foi, a base foi... A base foi isso aí. Circo Então, mas nós teríamos alguém melhor que você para extrair? Não, você. Porque você consegue extrair disso aqui. Eu me lembro de... Cara, mas você está me dando um pepino do canal. Não. Você está me dizendo que eu tenho que construir uma palestra que eu nunca fiz, baseado numa cultura, e fazer adequação disso para a realidade do Brasil. Ele falou, é isso mesmo que eu estou falando. Ô, Tomanini, eu só dou o desafio para quem é bom. Obrigado. Não é questão de... Não, na verdade não. Pô, também... Não. É pura verdade. E o legal é que quando eu cheguei para fazer a palestra no Auditório Rebouças. Centro de Convenções Rebouças. Centro de Convenções Rebouças. Fui pro camarim, ele estava lá. Eu falei, você quer bater um papo? Ele falou, não, eu só quero ver lá. Eu falei, mas tem quantos? 1.500 pessoas tinham lá? Eu falei, não preciso ver a palestra. Eu falei, não, eu quero ver como é que é a reação das 1.500 para saber se é bom ou não. Não adianta eu achar legal. Nós temos agora um público aí de 1.500. É eles que vão dar essa nota que você quer. E foi 10 a palestra. Foi 10. Porque você já é a palestra. Eu fui assistir um show da Bibi Ferreira. Assisti um show dela, ela já estava com 80 e pouco, maravilhoso. Nossa, eu queria pagar de novo minha esposa, você é louco. Aí eu assisti um outro show dela, maravilhoso também. O cara não tem 5 idiomas. Pô, ela é o show. Quando ela é o show. Ela era, né? Exatamente. Estúpido. Então, o que acontece? Você já é. Você é. É muito difícil isso, hein, gente? Ele já é. Então, quando a gente falou, ó, o Cirque du Soleil tá aqui, ou a Estratégia do Oceano Azul, o que for, você já é o produto. Não precisa. Legal, fico muito feliz. Não precisa mostrar. E falando disso daí, Edith Piaf, cantado pela Bibi Ferreira, é de uma primazia, parece que ela encarna. Não, pois é. Ela encarna. Porque ela é. Entendi isso aí. Bom, sabendo que lá no público, 1.200, 1.300 pessoas, quando a empresa coloca alguém lá, não é para motivar, não. Você fala, eles vão sair de lá mais felizes. Então, se eles pagavam churrasco e cerveja pro pessoal. Então, eles saem com o objetivo de que eles voltem para a empresa melhor e mais produtivos e que até desenvolvam alguns caminhos, alguns insights que foram buscados ali dentro durante um dia inteiro. E aí vai a questão, né? O palestrante motivacional puro ainda tem espaço real ou continua sendo comparado e comprado mais por hábito do mercado do que por resultado concreto entregue ao público e à empresa? E olha, por que eu digo isso? Porque até hoje eu recebo, eu queria uma palestra motivacional. E muitas vezes no passado, eu ficava bravo. Eu falei, não faço palestra motivacional. Eu falei, como é que é isso? Como é que funciona? Tomanini, meu amigo. Sempre vai ter isso. Ou motivacional, estratégia, sempre, preste atenção. Se você, o gerente de uma empresa contrata um diretor ou dono para a equipe, tudo está ali na figura do dono do gerente. De repente ele acredita que para motivar aquele pessoal a chegar na meta ou nas metas, ou o que for, ele precisa de uma palestra motivacional. Outro dono vai falar assim, não, eu quero alguém técnico que fala de como conquistar e manter clientes. Então, sempre haverá. Mas quando a gente fala em palestra, a figura do speaker, o xamã, o curandeiro ou o disseminador de informações, é ela que define o negócio. Exceto, tudo bem, eu preciso de algum consultor. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala em palestras, a figura do profeta ou do disseminador é ela que vende e não o tema. O tema, sim, ele está ali para encaixar, mas a figura da pessoa é que traz. E se você tivesse que definir, essa aí seria a última pergunta, mas eu vou pular ela, vou trazer ela aqui para cima. Vamos embora, estou aqui para cima. Muito bom. Se tivesse que definir o seguinte, né? Porque você recebe muita gente, você sabe o feedback que dão, olha, aqui foi legal, aqui não foi legal, tal. E você falou que tem isso, que tem os dois motivos dentro da empresa. Mas hoje, 2026 que nós estamos, mercado extremamente competitivo. A indústria automobilística, você está vendo aí com a entrada de um monte de players chineses e vendendo com total feature os carros bem mais barato. Você vê a indústria de alimentos sendo reformulada por causa do Monjaro. Reformulada. Tá? Você vê, de um outro lado, outras empresas que eram um grande sucesso, como Pão de Açúcar, está em recuperação judicial com 5 bi. A Raizen, Shell, que era essa, antiga, não é? Com 45 bi de
O Mapping, o nosso Magazine que não existe Sim, mais, famoso a Mesbla, Gearonson, Arno e um monte de outras empresas que não existe. 2026, um mercado de grande desafio. O que você acha, convivendo com isso daí, que as empresas estão procurando quando elas vão buscar uma palestra? O que elas querem? O que elas querem? Fala, eu vou pagar porque eu quero isto. Tomanini, esquece isso. Sabe que você me falou uma vez? Você falou que a Bíblia nunca foi atualizada. Lembra que você falou isso? Lembro. Tá, lembra? Você nunca, né? Você nem imaginava que eu ia falar isso. Não. Porque não pode atualizar a Bíblia. Por quê? Porque quem está por trás de qualquer coisa é o ser humano. Então, se atualizar, não, pô, agora não é mais Moisés, vão trocar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, vão mexer Jesus, os 12. Claro, pô, não pode atualizar a Bíblia. Não. Por quê? Porque o ser humano... Eu sempre falei isso. Sim, você me falou isso há muitos anos atrás. Então, o que acontece? Por trás de um diretor, há um coração batendo, há uma mente batendo. É claro, pô, precisa fazer estratégia, mas há o coração batendo, há a mente batendo. Então, esse negócio é muito mais do que o dólar disparou. É muito mais da guerra do Irã, Iraque ou Israel. Não é. Esse negócio são pessoas. Ok. Então não tem mercado, esse negócio não tem mercado. Então eu vou reformular isso, porque eu quero tirar uma coisa daí. Não, sim. Como contratante eu posso falar o que então, eu vivo. Sim, eu quero saber o seguinte, tem um monte de diretores de marketing, de vendas, que fala, poxa, eu faço a convenção todo ano, eu quero fazer uma convenção diferente, mas eu sei que os meus objetivos estão maiores, mais difíceis, mais competitivos. Edilson, eu queria uma consultoria tua. O que eu contrato para o meu evento? Isso é ilusão. Você fala, pô, isso é louco. Claro, pô, nós estamos falando aqui do mercado de petróleo, mercado de automóveis. É claro, vamos trazer um consultor para explicar para os nossos vendedores que vendem farma ou que vendem lá na frente. Isso é óbvio, pelo amor de Deus. Mas quando a gente fala, poxa, vamos fazer uma convenção de vendas. Quem que nós vamos trazer? Poxa, é óbvio. É óbvio. Pô, você tem 300 vendedores. Você quer um cara que vai explicar lá técnica ou você quer um cara que vai motivar a equipe? Eu quero os dois. Então, tudo bem, você pode ter lá para abrir, como é que o ponto de venda dá para aumentar 10% das nossas vendas no ponto de venda? Tranquilo, faz parte. Mas o que define uma contratação quando a gente sai do ambiente técnico é o curandeiro, é o xamã, é o cabalista ou o disseminador. Não tem como fugir disso nunca. Nunca, é impossível. Não, porque uma vez a moça da Exame me ligou, falou, pô, como é que é o mercado de palestrante? Eu falei, menina, não tem mercado, não existe mercado. Já é outra coisa. Quantos pães se vende nessa rua? A gente vai de padaria em padaria e calcula, entendeu? Agora, quando a gente fala nesse negócio, não tem. Esse negócio não existe, nunca existiu esse negócio. Senão a Bíblia seria atualizada. Sim. E olha, desde que eu me conheço, foi o meu primeiro livro, quem assistiu uma palestra minha foi na Editora Abril, um evento da Editora Abril, foi o Roberto Chiniachik, querido Chiniachik, amigos do Tejon, e que falou o seguinte, você tem isso que você falou num livro? Eu falei, não. Falou, então eu vou editar o teu livro, porque o que você falou, o conteúdo é muito legal e eu vou editar, e de fato foi, que é o Venda Muito Mais. Eu tinha livro acadêmico, lá da GV, né? Mas não um livro desse que seria mais popularizado, né? Não com menor conteúdo, mas diferente daquilo lá. E foi. E eu me recordo que naquela época ele tinha curso de palestrante. E aí eu vejo que vários que passaram no teu palco, que você deu oportunidade, que começou lá com você, que inclusive quando pediu um feedback para você, você precisa se portar melhor ali, olha, a aparência do que você tem, a roupa, a tua postura vocal, e você sempre foi muito generoso fazendo isso e sempre de uma forma carinhosa, não na porrada, sabe? Porque você pode falar, melhora a voz. Eu posso falar, olha, você pode melhorar um pouco o tom, que vai ser mais agradável. Você sempre teve essa preocupação de lapidar, para que as pessoas não mexessem com suscetibilidades das pessoas, que todos têm sentimento. Pois bem, e aí eu vejo vários fazendo cursos de palestrante. E eu recebo direto executivos que saíram da empresa, foram desligados. Falou, Cláudio, eu quero ser palestrante. Eu não sei o que é palestrante. Por quê? Porque eu escutei falar que um palestrante ganha por hora de 5 a 20 mil reais. É verdade? Eu falei, mentira. Mas não sou eu que quero desmentir ou afirmar isso daí. Você mesmo já treinou vários. Disso, o que primeiro? O que precisa ser
o que precisa fazer para ser um palestrante. Segundo, o que é um palestrante? Fechou. E o terceiro, o que é um palestrante fodástico? Tá. Tomanini, depois eu quero esse corte. Isso é uma ilusão. Viver de palestras é um acidente. Então, se a gente sai aqui na Juscelino Kubitschek, cai um disco voador, é um acidente. Então, vamos lá. Viver de palestras é um acidente. Edilson, então, pera um pouquinho, alguma coisa tá errada aí na... Mas tem um monte que vive disso. Viver de palestras é um acidente. Edilson, então, o que é? Presta atenção. Não existe a carreira de palestrante. Nunca existiu. Isso é um sonho. Não, Edilson, pô, eu recebo gente que gastou 200 mil com... Pô, tem que fazer curso? Tem que fazer curso, tranquilo, morreu. Mas... é uma ilusão. O cara está dormindo. Deram uma injeção nele aqui, deram um sonífero. Ele disse, o que existe? Existe um cara que viu alguma coisa e aquela visão que ele teve, eu vou traduzir para todo mundo. Aquela visão que ele teve, sim, gerou demanda de palestras, mentorias, consultorias. Existe sim. O senhor Roberto Chianchic, a Revolução dos Campeões, foi uma visão que ele teve. O Stephen Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, foi uma visão. Aquela visão criou um império. Eles faturam, acho que 700 milhões no mundo. Absurdo. Entendeu? Ou o Dale Carnegie, como fazer amigos e influenciar. Isso é uma visão. Né? Ou abater um menino na porta da KLA há muitos anos atrás. Eu gosto muito dele, né? Gustavo Cerbasi, casais inteligentes enriquecem juntos. É uma visão. Cara, fantástico. Então, isso é uma visão. Ele é um dos poucos que o que escreve pratica na íntegra, inclusive com respeito, ética, moral e família. Cara, assim, quer dizer, ele teve a visão, aquela visão, eu tô falando do nível máximo, tá? Aquela visão, não tô falando do trabalhador desse negócio. Essa visão faz com que brotou um livro, brotou um convite. Então, eu pergunto, o que você viu? Que só você viu? Eu poderia citar aqui um monte aqui, entendeu? Por exemplo, o famoso Dr. Larry Ribeiro, quando ele, né? Poxa, né? As vendas, a sucesso não corre por acaso. Foi uma visão. Entendeu? Tudo foi uma... Ele viu aquilo. Ele viu e aquilo... O Tejon? O próprio Tejon, né? O voo do Cisne, o que for. E aí nós podemos... Ou os gurus internacionais, eu poderia citar milhares aqui. O que acontece? Ele viu aquilo. Aquilo deu origem a um ecossistema. O que é um ecossistema nesse negócio? Aquilo faz com que ele seja um mentor, um palestrante, um treinador, e aquilo ele tem um desempenho... Não estou falando de um atleta que dá palestra, tá bom? Não estou falando de um empresário, estou falando do nosso negócio. Então, eu sempre pergunto para o cara que vem tomar café comigo. Falo, amigo, o que você viu? O que você viu? Que só você viu? O Santo Grau tá aí. Eu vou ter que fazer um corte. Normalmente, meu podcast tem 50 minutos, 1 hora no máximo. Eu vou fazer um corte agora, porque nós vamos para a segunda fase. Nunca fiz isso, não, mas nós vamos para o segundo bloco desse podcast, que com certeza daria terceiro e quarto, mas vai ter dois. Então fique atento, olha o que ele falou, hein? Fique atento no que ele acabou de falar, porque ele vai continuar nesse bloco 2.